É muito provável que você passe por dias terríveis, horríveis, nada bons, muito ruins, justamente porque o Senhor está contigo. Já teve um dia assim? Já acordou e chegou ao final do dia, você falou, esse dia não acabava, ou esse dia não acaba, é Alexandre, o dia terrível, horrível, nada bom, muito ruim. E você sabe que alguns dias, eles não têm só 24 horas, né? Parece que eles não acabam nunca, eles demoram. Às vezes um dia, ele dura semanas, às vezes um dia dura meses. E são tempos terríveis, horríveis, nada bons, muito ruins. E Alexandre vive o dia terrível, horrível, nada bom, muito ruim. E quando eu lembro da história de José, chamado também o príncipe do Egito, eu lembro de Alexandre, o dia terrível, horrível, nada bom, muito ruim, e aprendo com José como é que a gente atravessa dias, tempos terríveis, horríveis, nada bons, muito ruins. O tempo das más notícias, o tempo dos sonhos ameaçados, o tempo em que as circunstâncias conspiram contra nós, o tempo da adversidade, o tempo da tribulação, o tempo da enfermidade, o tempo da necessidade, o tempo do conflito. Como é que a gente atravessa dias terríveis, horríveis, nada bons, muito ruins? E eu queria lembrar para você pelo menos 3 coisas, somente 3 coisas a respeito de como atravessar os dias terríveis, horríveis, nada bons, muito ruins. A história de José começa no capítulo 37 do livro do Gênesis. O capítulo 37. Você sabe que José tem 11 irmãos. E José, ele sonhava que os irmãos iriam servi-lo. Imagina, o sujeito acorda e diz, sonhei com vocês. E que você sonhou? Que vocês se curvavam diante de mim. Ah, interessante. Bom, conclusão é que ele consegue conquistar a antipatia, ou quem sabe a inveja dos irmãos, porque o José não sonhava equivocado, não. Ele não inventava os sonhos dele, ele sonhava mesmo. Era um projeto de Deus na vida dele, e ele percebeu isso. Mais do que isso, ele era o filho predileto do pai dele. Era muito complicado. Ele ganhava presente de Natal do pai dele melhor do que os presentes dos irmãos. Então isso complicou bastante também. Até que os irmãos dele o venderam para o Egito como escravo. Lembra disso? Na verdade, os irmãos tramaram matá-lo. Vamos matar esse cara. E um deles falou, não vamos matar. E vinha passando uma caravana de mercadores de escravos. Eles falaram, vamos vender, porque ele vai de escravo para o Egito. E foi assim que aconteceu. E José chega ao Egito. Então imagina, José acorda num dia terrível, horrível, nada bom, muito ruim, e se vê sendo sacudido em uma carroça a caminho do Egito, traído pelos irmãos e vendido como escravo. Mas ele chega no Egito e cai nas graças de um oficial do faraó. Capítulo 39 diz que José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E ele então vai trabalhar, o José vai trabalhar na casa de Potifar, um oficial do exército egípcio. E na casa de Potifar, a palavra de Deus vai dizer no versículo 2, que o Senhor estava com José. No versículo 3, Potifar percebeu que o Senhor estava com José. No versículo 5, Deus abençoou a casa do egípcio Potifar por causa do José, porque a bênção do Senhor estava com José. No versículo 21, o Senhor estava com José. No versículo 23, o Senhor estava com José. A narrativa do Gênesis é que o Senhor estava com José. Mas não obstante o fato de o Senhor estar com José, José está vivendo um dia terrível, horrível, nada bom, muito ruim.
O fato de Deus estar conosco não significa que estamos blindados de atravessarmos dias terríveis, horríveis, nada bons, muito ruins. Mas a grande verdade disso é que nos dias terríveis, horríveis, nada bons, muito ruins, não devemos nos esquecer de que o Senhor está conosco. O Senhor estava com José. Quando passamos dias ruins e tempos ruins, nós dizemos: onde está Deus? Deus me abandonou. Deus está contra mim. Deus está me disciplinando. O que é que Deus está fazendo comigo? Por que é que Deus está fazendo isso comigo? Por que é que Deus deixou isso acontecer? Nós entramos num looping de reflexões do tipo: se a bênção de Deus estivesse comigo, eu não estaria passando por isso. Se Deus estivesse cuidando de mim, eu não estaria sofrendo o que estou sofrendo. Se Deus estivesse feliz comigo, e se Deus estivesse satisfeito comigo, Ele não permitiria que eu atravessasse essa situação. Não é o caso de José. Imagine o seguinte: José naquela carroça sendo vendido para o Egito, vendido como escravo, abandonado pelos irmãos, traído pelos irmãos, e alguém ao lado de José na carroça e diz: fique tranquilo, José, o Senhor está contigo. A forte mão do Senhor está contigo. José, não tema o amanhã. José, relaxa, descansa. Descansa no cuidado de Deus, porque o Senhor está contigo. E isso é a verdade da palavra de Deus, que é de ponta a ponta da Bíblia Sagrada, revela essa verdade para nós. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Quando você passar pela água, ela não vai submergir você. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te consumir. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Lembra aqueles homens na fornalha? 3 homens jogados na fornalha pelo imperador Nabucodonosor: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas o imperador viu 4. Por quê? Porque o Senhor está na fornalha. O Senhor está com José. O Senhor estava com José. Então não duvide da companhia de Deus no seu dia terrível, horrível, nada bom, muito ruim. Aliás, é muito provável que você passe por dias terríveis, horríveis, nada bons, muito ruins, justamente porque o Senhor está contigo. Porque nos dias terríveis, horríveis, nada bons, muito ruins, aqueles e aquelas que têm convicção de que o Senhor está com eles permanecem em fidelidade ao Senhor. Então, no dia da tribulação, da angústia, da dificuldade, da adversidade, no dia das suas notícias ruins, faça aquilo que o meu amigo uma vez me recomendou. Nós estávamos no trânsito e ele levou uma senhora daquelas fechadas. Aquela que você daria uma buzinada, bem buzinada. E ele simplesmente disse: Armando, não desce da cruz. Fica aí crucificado com Jesus, fica aí. E eu dei risada, mas eu nunca mais esqueci. Em alguns dias terríveis, horríveis, nada bons, muito ruins, eu digo para mim mesmo: Ed, fica aí na cruz, não desce. Não desce. José, preserve a sua integridade, a sua santidade, a sua pureza, a sua dignidade. Porque pensa, o sujeito é vendido como escravo. Aí ele vai parar no Egito. Cai nas graças de um oficial egípcio. Vai para a casa do oficial. O oficial percebe que a casa dele mudou pela presença do José. Percebe que a bênção de Deus está sobre José. E o oficial entrega tudo para José. E diz: cuida da minha casa. Só que a mulher do oficial gostou do José também. E ela tenta seduzir José. Chama José aos seus aposentos. Tenta seduzi-lo. E a resposta de José é a seguinte. Versículo de número 8. Ele diz assim para a mulher de Potifar: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa,
e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Olha o José na casa do Potifar. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele deixou o meu senhor, Potifar, deixou tudo aos meus cuidados. Ele nada me negou a não ser a senhora. Porque a senhora é mulher dele. Como poderia eu então cometer tão perverso agravo e pecar contra Deus? Olha, José diz 3 coisas para essa mulher. A senhora é um prazer que não é meu. Eu não posso trair a confiança do meu senhor, que é o seu marido. E eu não posso pecar contra Deus. Então me dá licença, eu estou saindo. Só que quando José sai, ela pega o manto de José e começa a gritar que José tentou abusar dela. Os guardas do palácio chegam, ela conta: olha, ele tentou me abusar e agora fiquei aqui com seu manto, essa é a prova. O Potifar, quando chega, ouve a história mentirosa da sua esposa e manda José para a prisão. Dia terrível, horrível, nada bom, muito ruim. Lembra? Às vezes você passa pelo dia terrível, horrível, nada bom, muito ruim, justamente porque você não desceu da cruz. Justamente porque você preservou a sua integridade. Justamente porque você foi correto. Você ficou no seu lugar e disse: olha, há coisas que Deus me deu e coisas que Deus não me deu. E eu não vou defender o que Deus me deu, isso está na mão de Deus, eu não vou pecar contra Deus. Meu irmão, minha irmã, no dia terrível, horrível, nada bom, muito ruim, no dia da adversidade, no dia da maldade, no dia que o mal se levanta, fique no seu lugar de integridade e creia que é a forte mão de Deus que está sobre você. Não é a sua que vai resolver o problema, é a forte mão de Deus. Primeira coisa, o Senhor estava com José. Segunda coisa, José manteve-se íntegro. Terceira coisa, acredite que Deus é capaz de transformar o mal em bem. Não nega o mal, mas acredita que Deus transforma o mal em bem. Vire a sua Bíblia para o capítulo 45, vire as páginas da sua Bíblia para o capítulo 45, quando... Lembra que José sonhava? José também interpretava sonhos. E aí você lembra que o faraó no Egito teve um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Ninguém no Egito conseguiu interpretar o sonho do faraó, mas o José conseguiu. E disse para o faraó: olhe, 7 anos de fartura e abundância, 7 anos de escassez e fome. Vamos armazenar alimento nos 7 anos de fartura, porque nos 7 anos de fome, o mundo inteiro virá comprar alimentos aqui no Egito. O faraó obedeceu à interpretação de José e transformou José no principal homem do Egito. Ele, que era o segundo na casa de Potifar, manteve-se íntegro e fiel, e Deus o colocou como o segundo no Egito inteiro. E no período da fome, o que acontece? A família de José vai ao Egito em busca de alimento. Quando os irmãos de José chegam no Egito, quem eles encontram? José, o principal do Egito. A maneira como José trata os seus irmãos é: não desce da cruz, José. Nada de vingança. Nada de retaliação, nada de pagar o mal com o mal. O que José faz? Diz aos irmãos: tranquilo, fiquem em paz. Capítulo 45, o versículo 7. Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Versículo 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Veja que interessante, né? Não é que Deus patrocina o mal e promove o mal. Porque no capítulo 50, vire as páginas da sua Bíblia para o capítulo 50,
José diz aos seus irmãos: não tenham medo. Capítulo 50, versículo 19. Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Não é que Deus fez o mal. Os irmãos de José fizeram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. No seu dia terrível, horrível, nada bom, muito ruim, no dia da adversidade, no dia da maldade, no dia da tribulação, da dificuldade, não esqueça, o Senhor está contigo. No dia ruim, não desce da cruz, meu irmão, minha irmã, fica aí. Fica aí. Fique com a sua integridade preservada. Fique com a sua santidade preservada. Fique na luz, não desce da cruz. E se pergunte, e espere para ver, como é que Deus vai transformar esse mal em bem. Sabe que eu me lembro? Uma história, acho que essa história deve ter quase uns 30 anos. Meu amigo era pastor de uma igreja e foi dispensado da igreja. E então ele processou a igreja para ficar com a casa pastoral. E ele me contou isso. Aí eu cheguei em casa, falei para a Silvia: você não acredita o que aconteceu? E ele fez o seguinte, contei para ela. E sabe na hora que me passou pela cabeça e o coração? Que na hora em que aquela igreja deixou o pastor, Deus falou assim para os anjos: cuidem dele. Aí ele processou a igreja. Aí Deus falou assim para os anjos: pode voltar que ele já está resolvendo do jeito dele. Irmão, no dia terrível, horrível, nada bom, muito ruim, fica na cruz e deixa Deus cuidar de você. Deixe Deus transformar o mal em bem. Deixe Deus abençoar a sua vida. Hoje nós cantamos: eu não temerei o mal. Por quê? Porque o Senhor comigo está. E se Deus comigo está, a quem eu temerei? O que eu temerei? Se a minha alma teme o amanhã, eu descanso no seu cuidado. Por quê? Porque a sua forte mão guarda os meus dias. E mesmo sem ver, eu sei que eu pertenço a Deus.